Nossa conversa hoje é sobre educando filhos adolescentes. De fato, muitos pais têm muita dificuldade de lidar com os adolescentes, principalmente a partir dos 15, 16 anos, quando está na adolescência propriamente dita. E aqui eu vou apenas traçar alguns elementos que eu acho importante cada pai ficar atento diante dessa etapa de vida, principalmente agora nessa quarentena, que muitos pais, às vezes, para não criar atrito na relação com os filhos adolescentes, acabam deixando eles de lado ali no seu quarto, no seu ambiente, nas suas atividades. E hoje a gente sabe que a maioria dos jovens nessa idade de 15 anos para cima, a grande atividade deles é digital, são os jogos online, os grandes amigos virtuais. Por quê? Porque muita gente está em casa e eles não estão estudando. E esse tema, então, eu trago hoje porque hoje eu celebro o aniversário de um filho de 23 anos, que é o Davi, que é o meu segundo filho, e que já está numa vida adulta, deixou já a adolescência adulta, e a gente viu uma evolução de fato, de maturidade já aos 23 anos, muita autonomia, muita busca, muitos sonhos, muito desejo. E na sexta-feira passada, no dia 17 de julho, eu celebrava também o aniversário de 18 anos do Elder, meu terceiro filho. Então, numa semana, duas celebrações. Então, esse nosso momento aqui de conversa, eu posso dizer que além de condição de psicólogo, além de uma questão teórica e também de uma teoria na praxis, né? A teoria vinculada ao exercício prático na clínica, nas instituições educacionais, na qual eu também sou especializado, mais do que a questão profissional, também é um pouco de testemunho meu. Um item que eu quero enumerar aqui, o primeiro, é participar da vida dos filhos nesta idade. A nossa tendência como pais é deixar eles para lá e nós para cá. Se for depender do desejo deles, eles não querem mais estar com a gente nas nossas atividades. Mas no fundo eles gostam muito que a gente participe das atividades deles, né? Então às vezes o pai critica que o filho está lá jogando no videogame ou jogando no computador, jogos online. Ele também poderia ser um amigo online desse filho e participar no seu próprio celular, no seu próprio computador, de jogos interativos com o seu próprio filho e no grupo desses jovens que estão atuando online, já que existe uma demanda muito alta sobre essa questão eletrônica, principalmente na pandemia. Participar da vida educacional não é só falar se você foi bem na escola, se você estudou ou não, mas sim de estar junto, interagindo, estudando junto, lendo e trocando ideias sobre o que o adolescente está fazendo na escola. E também participar das atividades esportivas, se caso a pessoa desenvolve atividade esportiva, das atividades manuais, de fazer coisas junto. Nesse sentido, eu com 3 filhos adolescentes, a gente fazia junto, tudo junto que era possível fazer, mas a partir do que eles queriam que nós fizéssemos. Quantas vezes eu peguei o carro e coloquei o Samuel e o Davi para ir surfar em algumas praias no Espírito Santo, né? Aquela coisa de levantar 4 horas da manhã para chegar às 7 horas na praia, por exemplo, lá em Regência, né? Eu morava em São Mateus na época, quer dizer, umas cidades do interior do Espírito Santo, né? Norte do Espírito Santo, aí vinha para Linhares, pegava a praia. Aquele sacrifício, a gente às vezes lá dentro reclamava, mas pensa bem, depois o prazer disso, né? E hoje, por exemplo, o Davi, ele está curtindo o dia dele surfando com amigos lá no Guarujá, em praias bastante desertas, em regiões que tem a praia e a Mata Atlântica, quer dizer, ele faz biologia marinha. O Samuel já não está surfando mais porque mora em Ribeirão Preto, mas quando ele está aqui no Espírito Santo, o mar é o atrativo deles, né? Então, nesse sentido, participar, tem que participar, fazer presença. Para adolescentes também, levar eles à responsabilidade de fazer o coletivo da casa.
eles precisam ter as tarefas delimitadas. Hoje eu resido com a minha esposa e o Helder, que é o meu terceiro filho, ainda está no terceiro ano do segundo grau. O ano que vem ele pretende estar na universidade, mas ele tem cômodos e lugares da casa que ele tem a obrigação de desenvolver as atividades de limpeza. Não é só o quarto dele, não é só arrumar a cama, porque isso aí é dele, é individual dele, mas é também ajudar a colaborar nas tarefas coletivas, do que é do coletivo da casa. E isso não pode ser remunerado, porque isso aí é um aprendizado. Imagina, o filho depois vai estudar fora ou vai trabalhar fora e vai morar numa república de amigos, e aí eles têm que dividir tarefas. Quantas repúblicas que não dão certo depois na universidade ou na vida profissional, porque às vezes um ou outro nunca tiveram a experiência de partilhar a arrumação da casa no coletivo. Então essa experiência eu desenvolvo também e desenvolvi com todos. Hoje eu percebo que desde Samuel, Davi e o Helder, eles têm essa autonomia de colaborar na limpeza da casa, a ponto de que vai chegando uma hora, conforme vai desenvolvendo a idade, não precisa mais se falar, ó, faça isso ou faça aquilo, vai entrando como hábito deles, né? Também, eu estou falando essa coisa do dinheiro porque tem gente que paga para o filho ajudar a fazer as coisas de casa. Isso não é adequado, porque casa é coletivo, todo mundo suja, todo mundo faz junto, não adianta ficar trocando o pé pela mão nesse sentido. E entrando no dinheiro, lembrando que mesada, dar dinheiro semanal ou mensal para o filho adolescente, sem que ele tenha feito alguma coisa de fato que valha aquela remuneração, é uma desconexão em relação à simbologia do dinheiro. O dinheiro nasce de salário. Antigamente as pessoas recebiam mercadorias em troca de atividades que faziam. Sal, né? As pessoas trabalhavam e ganhavam cotas de sal, daí surge a palavra salário. De sal, vem de sal. Porém, já pensou você trabalhar e ganhar um salário inteiro com sacos de sal? Não tinha condições, né? Houve épocas em que se trocava, remunerava até com conchas especiais, né, que se achavam em algumas regiões do planeta. E depois foi criando-se o dinheiro, há uma evolução do dinheiro, mas o dinheiro ele está casado com uma atividade laboral que você faz para ganhar aquela remuneração. Então, com os filhos adolescentes é importante você fazer isso, você remunerar a partir de coisas que ele pode desenvolver. Por exemplo, hoje o meu filho Helder, de 18 anos, eu não tenho empresa, não tenho onde colocar ele para trabalhar. Então ele ganha 30 centavos por página lida de livros. E se ele quiser ganhar a cota dele de R$ 50 a semana, ele tem que ler em torno de 160 páginas de livro por semana. E se ele não ler e não me entregar o relatório daquela quantitativa de páginas que ele leu, ele não vai receber a mesada dele. Então, ele tem que ter um labor, uma atividade que justifique a remuneração. E não pode ser atividades de coletivo, de cotidiano, de coisas de limpeza da casa. É necessário, sim, ter controle sobre festas, bebida, principalmente que na adolescência, quando o jovem começa a beber, ele se torna alcoólatra na vida adulta, aí se torna uma doença. E também a questão digital, tem que ter horário para entrar, horário para sair, sim. Aí é um pega, porque aí realmente eles estriam e querem brigar. E muitos já estão dependentes nos digitais. E sabemos que o digital hoje, com uma carga horária acima de 2, 3 horas por dia, é a morte da alma. É a inabilidade do futuro desse adolescente que vai ser um adulto incapaz de fazer coisas. E a gente já tem observado isso. E para terminar, a questão de hábitos. É necessário ter hábitos, principalmente lembrando que o quarto do adolescente não pode ser do jeito que ele quer, não. Ele pertence a uma casa, ele tem que ser arrumado, tem que ser cuidado, tem que ser trabalhado para que ele cuide desse ambiente. E, se possível, eliminar tudo que é eletrônico de um quarto. Deixar apenas o espaço para estudar e deixar apenas a cama para dormir. Quarto não é lugar para se ver televisão ou ficar digitalizando e ficar nos eletrônicos. Senão isso desenvolve muitos problemas emocionais lá na frente. E tudo isso com uma grande pitada de amor, porque o amor também é saber dizer não, o amor é também se projetar para o amanhã.
Um abraço e espero que esse tema tenha favorecido você que tem filhos adolescentes ou parentes adolescentes. Até o próximo e aguardo você.